Muito bem, irmãos. Então continuamos aí o nosso estudo aí, sobre a história e os distintivos dos batistas. Eu espero que não vai demorar muito esse estudo, tá? Mas é interessante a gente estudar cada ponto desse daqui, né? Aqueles irmãos lá em 1600, imagine, eu estava contando quantas gerações antes de mim passaram, né? Até 1600, né? Dá quase umas 8, se você fosse contar, né, mais ou menos. É muita geração, imagine. Nem conheço meu bisavô, né, quanto mais a 8ª geração antes de mim. Mas teve alguém. Todos nós aqui. Então vamos entender, né? As pessoas passam, mas a palavra de Deus permanece. Então, nós notamos como que desde este estudo aqui, desde o início, como a palavra ela se manteve a mesma, né? Os mesmos dogmas, as mesmas doutrinas, digamos assim, da nossa fé. Então, estamos no artigo 11, no credo 11 da fé destes irmãos, dos primeiros batistas, né? O chamado de proto-batistas, né? Que ainda não eram batistas, alguns falam, mas eu já considero como batistas, né? Tem muita crença deles aqui que a gente hoje usa. Então, 11ª. Vamos lá, quem que pode ler agora? Posso ler? Irmão Namor? Vai lá. É o 11 inteiro, né? 11 inteiro, isso. Que, embora em relação a Cristo, a igreja seja uma, Efésios 4:4. Ainda assim consiste em diversas congregações particulares, mesmo tantas quantas houver no mundo, cada uma das quais congregações, embora sejam apenas 2 ou 3, tem Cristo dado a eles com todos os meios de sua salvação. Mateus 18:20, Romanos 8:32 e 1 Coríntios 3:22. São o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27. E uma igreja inteira, 1 Coríntios 14:23. E, portanto, podem e devem, enquanto se reúnem, orar, profetizar, partir o pão e administrar todas as ordenanças sagradas. Embora ainda não tenham oficiais, ou que seus oficiais devam ser na prisão, doente ou por qualquer outro meio impedido de entrar na igreja. 1 Pedro 4:10 e 2:5. Então, tirando aí a tradução que está um pouco confusa em alguns pontinhos aí, mas a ideia aqui desse artigo 11 é o seguinte, que em relação a Cristo, né, a igreja é uma. Ou seja, que conceito é esse? A gente tem falado isso quinta-feira, né, no nosso estudo sobre a importância da igreja local. Em relação a Cristo, a igreja é uma, não é? É uma. É o conceito da igreja universal. Ou seja, a igreja daqui, nós temos a igreja Batista Palavra da Verdade, tem outra igreja batista ali, outra igreja batista ali. Aquelas que realmente têm a Cristo como seu Senhor e Salvador, que pregam Cristo como Senhor e Salvador, elas são uma em relação a Cristo. Porém, ele fala, ainda assim consiste em diversas congregações particulares. Então aqui já é o outro conceito da igreja local, né? Ou seja, a igreja de Cristo é una em relação a Ele, porque todos estarão no céu, Ele é o cabeça dessa igreja, embora que não conhecemos todos os nossos irmãos, porém, essa igreja que é una, ela está subdividida, digamos assim, em congregações pequenas, né? Porque imagine se todos os crentes de uma cidade estivessem numa igreja. Primeiro, o problema é que nem todos os crentes de uma mesma cidade pensam da mesma forma. E outra questão é que nem o Maracanã iria caber, né? Uma igreja assim. E aí ele fala, embora que apenas sejam 2 ou 3, né, tem Cristo dado a eles com todos os meios de sua salvação. Então as igrejas verdadeiras, elas têm garantido por Cristo, né, os meios de que essa igreja ela cresça e que o Evangelho seja pregado e que pessoas sejam salvas através dessas igrejas. Aí lá depois ele vai falar o seguinte, e portanto podem e devem, quando se reúnem, fazer o quê? Essas igrejas locais, orar, profetizar, que aí a gente tem que entender aqui que o profetizar foi da tradução, tá?
mas seria pregar. É que aqui nós estamos no inglês de 1600. A gente nem entende o português de 1600, quanto o inglês de 1600. Mas aqui, a ideia aqui do profetizar é pregar. Porque profetizar é disso, vem de proferir ou professar, né? Então, de falar. Então, aqui é orar. Então, essas igrejas, quando se reúnem, elas devem orar, elas devem pregar e elas devem partir o pão, que é um nome que a gente usa para fazer o quê? A ceia do Senhor, né? E administrar todas as ordenanças sagradas. Então, essa daqui é uma mudança, porque até certo ponto, naquela época, as igrejas elas não falavam de ordenanças, elas falavam de sacramentos. Lembra que tem uma diferença entre ordenança e sacramento. Ordenança é o quê? Ordenança é um mandamento, é uma ordem. Aquela ordenança, nela em si, ela não transmite uma graça. Agora, um sacramento, sim. O conceito de sacramento é o quê? É que aquilo que você está fazendo transmite é um meio de graça, é um meio para você obter uma bênção, uma graça de Deus. Então, até então, como é que eles faziam a ceia do Senhor? Né? As igrejas daquela época, e muitas até de linha protestante, né? Então, elas faziam a ceia do Senhor e aquilo era um sacramento. Ou seja, ao tomar o pão e ao beber do cálice, o que acontecia? Algo místico, algo divino, algo de graça acontecia na vida daquele que tomava, que comungava. Então não era algo memorial, mas sim era algo que transmitia uma dádiva. Só que esse conceito na palavra de Deus não existe. Porque quando o Senhor ele ordena a ceia como uma ordenança, como um memorial. Então, é interessante porque isso está aparecendo aqui, né? Para a gente hoje isso daqui é uma ordenança, a gente já sabe disso. Mas na época, talvez quem leu isso daqui mudou o conceito. O conceito não é sacramental agora, o conceito é de ordenança. Nós ceiamos como ordenança, né? Ou seja, e aí essas ordenanças, né, eles devem administrar todas as ordenanças sagradas, embora ainda não tenham o quê? Oficiais. E que seus oficiais estejam na prisão, doente ou por qualquer outro meio impedido de entrar na igreja. Irmãos, talvez isso daqui não é tão comum, né? Mas pense no nosso caso da nossa igreja aqui, vivendo lá em 1600. Quem são os oficiais da igreja? Hã? Não. O pastor e o diácono. Eles são os oficiais que Deus instituiu dentro da igreja. A diretoria, claro, ela cuida, né, administra, mas não chega a ser um cargo oficial dentro da igreja. Então, imagine que na nossa igreja, o pastor aqui, né, é o oficial, ele seja preso. Fui preso, né? Não por qualquer coisa errada, tá? Mas só porque eu falei de Cristo e a lei do país diz que não pode falar de Cristo, né? Como naquela época, e eu fui preso. O que está escrito aqui nesse 11, nesse credo 11? Está falando que embora que os oficiais sejam presos, ou seja, que o pastor ou o diácono seja preso, o que esses irmãos deveriam fazer? Ficar em casa, tudo escondido, né? Cultuando a Deus no seu lar. É isso? O que ele faz? O que ele diz aqui? Ele está falando que mesmo que ele seja preso, eles devem continuar a se reunir, a orar e a pregar e a partir o pão. Ah, pastor, mas por que eles colocaram isso? Porque na época era algo comum. O pastor estava aqui pregando, então irmãos, vamos abrir a Bíblia, invadia e rasgava o pastor de lá e pronto. É algo que a gente não vê hoje, né? Algo que a gente não vê hoje. Mas a ideia aqui é que o que esse princípio traz para os nossos dias? É que a igreja deve funcionar até mesmo sem um... Muito bem. Então, se eu partir e for para a glória, todo mundo vai embora, né? Vou para minha casa, pastor. Agora acabou a igreja, acabou tudo, o pastor morreu. É isso? Não. Vai continuar.
Alguém tem que ser levantado nessa igreja para poder guiar o povo de Deus. Então, no conceito, essa é a diferença de muitas das igrejas. No conceito de algumas igrejas, somente o sacerdote, ele guia o culto. Somente o sacerdote, ele pode chegar aqui e cuidar da igreja. Né? Mas não. A igreja por si só, ela pode se manter. Mesmo que ela não tenha nenhum pastor e nenhum diácono. Mas algum irmão tem que levantar e tem que cuidar da igreja de Cristo. Né? Claro, se tem o pastor e se tem o diácono, né? Claro, deixa para os oficiais. Essa questão de liderança, de cuidado. Mas a ideia é que a igreja não pode parar de funcionar. A igreja local, ela não pode parar de funcionar. Mesmo que não tenha pastor, mesmo que não tenha diácono. Isso aconteceu com a minha igreja há um tempo atrás. Né? Lá em Ilhéus. Não tinha o pastor, o diácono teve que assumir. E o diácono que pregava todos os cultos. Domingo e quarta-feira. Né? Então, é esse conceito que a gente tem que ter aqui, irmão. Então, não se garanta no pastor, tá? Seu pastor pode ficar doente com e talvez você tenha que estar ali, né, com um sermão ali dentro da Bíblia, ou com uma coisa já na mente, para que você possa assumir na falta, né? Então isso aqui é interessante, este conceito, tá bom? Vamos ler 1 Pedro 4:10 e 1 Pedro 2:5. Então um irmão lê 1 Pedro 4:10 e um outro lê 1 Pedro 2:5. E esses são os versículos principais aqui dentro deste 11º ponto. Pode ler? Pode ler. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Muito bem. E 2:5? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso. Lembra que nós já até falamos sobre esse versículo de 1 Pedro 2:5, né? Nós somos o sacerdote, né? Ou seja, todos nós aqui somos sacerdotes, né? Não é o pastor somente, tá? O pastor, claro, tem um cargo de pastor, tem as competências, as qualificações para o pastorado, mas ainda assim todos nós diante de Deus somos chamados a servir uns aos outros e sermos sacerdotes do templo do Senhor, né? Da casa do Senhor. No caso 9 também se aplica. O 9, qual é? 2:9. O 2:9, sim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, isso também, né? Dentro da sua função, dentro do seu dom, né? Então, correto. Alguma dúvida nesse ponto? Certinho? Então, que doutrina é essa? Doutrina da igreja, né? Lembra? Doutrina da igreja. Está falando sobre a igreja local e a igreja universal. E que ponto ela está falando sobre a igreja aí? Está dando o conceito da igreja universal e local, como a gente viu, né? Que a igreja é uma com relação a Cristo, mas tem diversas congregações particulares. Então, conceito de igreja universal e local. E fala das funções de uma igreja, que eles se reúnem para orar, para pregar e para partir o pão, né? E isso daí. Próximo ponto, 12º. Alguém pode ler? Que assim como uma igreja, como uma congregação tem Cristo, assim todos têm. 2 Coríntios 10:7. E que a palavra de Deus não vem de ninguém, nem de nenhuma congregação em particular. 1 Coríntios 14:36. Mas para cada igreja particular, assim como para todo mundo. Colossenses 1:5 e 6. E, portanto, nenhuma igreja deve desafiar qualquer prerrogativa sobre qualquer outra. Muito bem. Então, esse ponto aqui ele está falando sobre a questão da exclusividade com relação a uma igreja. Então, nenhuma igreja, em resumo, o que quer dizer aqui? Nenhuma igreja pode falar assim, olha, eu sou a igreja verdadeira e ponto final. Todo mundo que quer
chegar até Deus tem que passar por esta igreja. Né? Porque quem é que fala isso? Eu sou universal. Pois é, desse grupo para lá, né? As seitas falam isso. Né? Muitas das seitas expressam isso. Elas falam, olha, o único caminho de chegar a Deus é esse. Tem que ser dessa igreja, você tem que fazer isso, isso. Né? E elas trazem a prerrogativa, como fala aí, ó, ele diz no final, nenhuma igreja deve desafiar qualquer prerrogativa sobre qualquer outra. Então o que essas igrejas fazem é isso. Elas falam assim, olha, a igreja lá, aquela igreja lá é falsa. A igreja verdadeira é a minha. Então ela está, o que ela está fazendo com isso? Ela está exatamente desafiando a prerrogativa de que ela tem a autoridade. De que essa igreja ela tem esta autoridade. E não é assim, por quê? Porque lá em 1 Coríntios 14, 36, se você abrir, é o texto principal aí deste ponto, 1 Coríntios 14, 36, vai falar o seguinte, 1 Coríntios 14, 36. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Né? Então a ideia é, aqui está a briga naquela igreja de Corinto, né? Aquela questão toda dos irmãos falarem uma coisa e outros falarem outra, e aquela questão toda. E Paulo ele esclarece, fala assim, olha, a palavra de Deus não se originou no meio de vocês, mas ela veio exclusivamente para vós outros. Ou seja, não foi a gente que determinou, que determina o que a palavra de Deus fala e diz, não, é ela que diz a nós, e não a gente impõe a ela algo. Né? Então isso tem muito a ver para essas seitas, porque essas seitas elas entendem que a interpretação deles é exclusiva. Eles têm a interpretação correta. Então se você não segue aquela interpretação, se você não crê naquilo, você está errado. Né? Então você já é réu do fogo até. Então tem que ter muito cuidado. E a nossa igreja não prega isso. Nessa época essa citação era visando a igreja católica? Também a igreja romana. E também algumas seitas também que já estavam. Naquela época? Tem. Tinha muitas igrejas que, não vou lembrar de cabeça, mas tinha grupos que afirmavam também coisas assim, né, de que eles eram os detentores, né, a igreja estatal anglicana, por exemplo. Sim, porque imagine, lembra que a igreja anglicana ela surgiu nesse contexto, mas só depois de muito tempo é que foi liberando que outras igrejas pudessem estar na Inglaterra também. Então lembra que a igreja anglicana ela está na Inglaterra, é uma igreja estatal. Então quem está na Inglaterra deveria se filiar a uma igreja dessa, né? Ou está nessa igreja. Então pense, se chegasse um grupo de batistas, como a gente vai ver, quando esse grupo de batistas eles voltaram da Holanda para a Inglaterra, eu vou adiantar um pouco a história, mas o Thomas Harris morreu, foi preso, porque ele começou a pregar, a falar algumas coisas contrárias ao que a igreja anglicana e o que o rei tinham determinado, e ele foi morto. Né? Pouco tempo da reforma. E foi uma das batalhas da reforma, foi essa. Exatamente. Então temos essa luta, né? Aí, passando mais tempos aí, nós vemos cada vez mais seitas, né? E seitas falando que eles têm o entendimento correto e que só é através da crença deles que você chega ao céu. Então, a gente tem que entender isso. E justamente este artigo 12, ele bate nestas ideias, tá? Dessa questão de exclusividade. Né? Muito bem. E que uma igreja é autônoma, né? Nenhuma igreja pode dominar sobre a outra, mas elas são autônomas, né? Até mesmo essas que se comungam pela fé, pela crença. 13º ponto, ou o Credo 13. Mas aí então é a doutrina da igreja, liberdade de consciência e o não exclusivismo. A gente vai falar um pouco sobre a liberdade de consciência nos gentios dos batistas, mas se refere a isso daí, a liberdade de consciência.
Ou seja, eu sou livre para poder crer naquilo que eu quero crer e ninguém pode me impedir, falar que eu estou errado e ordenar que eu creia no contrário daquilo. Até eu posso falar, até alguém pode chegar e falar, você está errado, tudo bem. Mas você não pode chegar e pessoal, você está errado e agora você tem que se converter àquilo que eu creio. Isso aí não. Né? Cada um é livre para interpretar a palavra e mediante ela, mediante aquilo que ela diz, crer nas doutrinas. Né? Então a gente aqui não é impositivo, não é algo impositivo. Né? E não é exclusivista também. Próximo ponto, então, 13º, que toda igreja deve receber em todos os seus membros, aliás, aí está um erro de tradução, tá? Mas que toda a igreja deve receber os seus membros pelo batismo na confissão de sua fé e pecados operados, né? Ou realizados, né? Que a pessoa fez, né? Ou cometeu, pela pregação do Evangelho, de acordo com a instituição primitiva, Mateus 28:19, que fala: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, lembra, crer e depois ser batizado. É o princípio que ele está usando aqui, né? É a ordem. E prática, né? Então, instrução primitiva, que foi dada por Cristo, e a instrução prática, que foi dada lá em Atos 2:41, que aqueles que creram eram salvos, né? Que é o que diz lá em Atos 2:41. E, portanto, as igrejas constituídas de qualquer outra maneira, ou de quaisquer outras pessoas, não estão de acordo com o testamento de Cristo. Olha, realmente, eles falam uma verdade. Embora que eles não estavam impondo, né? Mas eles estavam falando que, olha, que se existem igrejas em que a pessoa foi batizada, e aquela pessoa foi batizada e ela não confessou a fé em Cristo e não confessou os seus pecados diante da igreja, então essas igrejas elas não estão de acordo com o testamento de Cristo. É interessante que ele não fala que estão errados, ele só mostra um padrão. Isso, ele só mostra o padrão, porque olha, o que ele está falando? Ele está falando, olha, se as igrejas não seguem isso, estão erradas, e ponto final. Não, ele está falando, olha, elas estão erradas conforme o testamento de Cristo. Por quê? Porque a palavra é clara. Né? Eu, ao olhar as Escrituras, Mateus 28:19, e a prática lá em Atos 2:41, de modo nenhum vou falar que eu posso batizar criança. Né? Ou uma criança bebê, né, digamos assim. Porque pode ter uma criança que ela creia realmente em Cristo. Né? E você evidencia aquilo e você pode batizá-lo. Porque a ordem é primeiro crer, confessar, depois batizar. Mas não como naquela época, como muitas práticas de muitas igrejas hoje, que se batizam crianças. Né? Então é esse que a gente tem que tomar cuidado. Né? Então o que eles estão falando é isso, olha, a instrução é essa, a prática é essa, então estas igrejas, conforme a palavra de Deus, elas não estão seguindo, né? Elas estão fora. Então essas igrejas estão usando uma prática errada, né? Nessa questão do batismo, né? De receber os seus membros. Alguém que tinha que falar alguma coisa? Acho que eu cortei a Paloma de novo, né, Paloma? Não, é só a questão dos bebês, não tem Sim, como. não tem como. Realmente. Não tem como. As igrejas que batizam crianças, ela já coloca aquela criança como membro da igreja? Não, eu não tenho certeza dessa informação. Mas eu sei que ela, pelo que eu entendo, ela entra, geralmente numa igreja presbiteriana, ela, se não falha a memória, ela entra como, não sei como membro, mas ela entra como fazendo parte da aliança daquela igreja, né, digamos assim, da aliança de Cristo, digamos assim. Do credo dele. Do credo dele. Né? Mas é algo, essa questão até do batismo dele é mais confusa. Até hoje não. Porque o sinal deles, da circuncisão, é o batismo. Então, como a circuncisão era feita em crianças, então o batismo, que é o sinal é o sinal que segue após a velha aliança, né? É o batismo para eles. Então, eles creem que o batismo também é para as criancinhas também. Porque eles creem que a igreja e Israel são a mesma coisa. A gente faz essa distinção. Israel é Israel, igreja é igreja. São dois tempos diferentes, são dois períodos diferentes, são dois povos diferentes, embora que tenham suas semelhanças, né? 12 tribos, 12 apóstolos, mas não deixa de ser um grupo
diferentes, grupos diferenciados. Uma questão que a gente estava até conversando com outro colega no trabalho. Aí estava um montão aí, a gente conversando. Então, o que é Israel? Quem é Israel? É um povo? Quem é Israel? Era Jacó, que foi mudado o nome dele. Sim. Entendeu? E mudou de Jacó para Israel. Aí dali já foi. Aí vem vindo o chamado Israel, né? Isso. Porque ele era um homem, que era o Jacó. Isso, exatamente. Foi Mas mudado, quando ele lutou com o enganador para anjo, trapacear. o anjo, aí Nós sabemos que, né, são visões diferentes, né? A interpretação bíblica deles é uma, a nossa é outra. Em alguns pontos, tá? Não em todos. Porque eles creem em Cristo como Salvador, nós cremos também. Mas do ponto de hermenêutica, de interpretar a Bíblia, eles interpretam nessa ótica, de que Israel é a mesma coisa que a igreja. E a gente não faz essa unidade. A gente é mais literal que eles, né? Eles seguem mais uma linha literal, mais um pouco alegórica. A gente é mais pé no chão nesse sentido. Mas eu posso estar errado, mas eu acho que não é tão comum o batismo como a gente infantil, como a gente pensa. Pelo menos no círculo que eu convivi, sabe? Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi falando, olha, semana que vem vai ter o batismo no grupo B, entendeu? Eu já vi, eu já estava numa igreja, eu vi como é. Mas tem. Mas pelo que eu entendi também, não é sempre, não é ordenado. Se os pais quiserem, tem. Não sei como é que eles tratam muito isso não, mas é uma questão deles lá, mas tem. Eu já vi uma vez. Muito bem, então vamos para esse ponto aí, a gente venceu. Que doutrina é essa? Doutrina da igreja também, né? Só que com relação ao batismo, né? Ao credo batismo, né? Ou seja, só quem é membro da igreja, quem crê, for batizado, né? Ou seja, primeiro crê e depois é batizado e aí então se torna um membro de uma igreja. Muito bem, isso está no nosso estatuto também. 14º. Alguém pode ler? Que o batismo ou lavagem com água é a manifestação externa de morrer para o pecado e andar em novidade de vida. Romanos 6, 4. E, portanto, de forma alguma pertence aos bebês. Aí, tá mais claro ainda agora. Tudo Tudo bem, então você já entendeu que em 1611, né? A coisa é assim, né? Nessa igreja aí. Então ó, e note essa ideia aqui, ó, manifestação externa. O que é isso daí? O que é isso daí? A diferença entre ordenança e sacramento. Entendeu? Porque se é uma manifestação externa, então não acontece nada. Se eu for me batizar, não vai acontecer nada com o meu interior. Eu não vou sair dali mais santo, né? Vou sair da água assim, sou mais santo. Né? Cadê as minhas asas agora para eu bater? Né? Não é isso. Você é batizado, você foi batizado, entrou nas águas, você saiu pecador também. Igualzinho. Só que aquilo ali é um sinal externo de uma mudança interior. É a confissão pública, né? Exatamente. A confissão pública de algo que acontece, que já aconteceu no teu coração. Então por isso que o batismo não salva. Entendeu? Por isso que o batismo não salva. Porque o que salva é Cristo. Mas a gente tem que entender que, eu creio em Cristo. Agora eu não quero me batizar. É isso que eu ia perguntar. Aí vira um pecado, né? Porque você Pecado. fica Por quê? Porque isso, diga. enrolando para confessar para as pessoas. Confessar as pessoas. Está deixando de cumprir uma ordenança. Exatamente. Como se fosse uma vergonha, né? Exatamente. Então, é uma ordenança. Então a questão não é sacramental, não vai te trazer nenhum benefício, mas não deixa de ser uma obrigação. Entendeu? Também não salva, né? Não salva. Não salva, A igreja também não salva. Não salva, exatamente. Exatamente. Isso aí são conceitos aí que a gente tem que já ter na nossa mente. Muito bem. Então, doutrina da igreja contra a regeneração batismal, né? Então,
Aí está falando que o batismo é uma o quê? Evidência ou uma manifestação externa. Então o batismo não salva. Tá? O batismo não salva. E também contra o pedobatismo, né? Que é o batismo infantil, aí fala de bebês. 15º. Aí está falando da ceia agora. E a ceia, como é? Que a ceia do Senhor é a manifestação externa, de novo, ó, da comunhão espiritual entre Cristo e os fiéis mutuamente, para declarar sua morte até que Ele venha. Né? Que está lá em 1 Coríntios 11, 26. Né? Examine-se, pois, o homem e coma do pão e beba do cálice, né? E tal. E que fala que nós temos que observar aquilo até que Cristo venha. Então, a mesma coisa do batismo. É uma ordenança, sim, mas é algo externo. Tomar a ceia hoje, né, como muitos aqui vão tomar, você não vai tomar e falar, agora, né, não vou nem comer em casa. Né? Aquele pão possa curar todas as doenças. Né? Não tem isso não, tá? A ceia do Senhor, a gente sempre lembra. O que é a ceia do Senhor? O momento em que nós vamos relembrar da morte, do sacrifício de Cristo, daquilo que Ele já realizou em nossa vida. Mas a preparação para a ceia não é após eu tomar a ceia, agora que eu tomei a ceia, agora eu estou forte. Não. Você já tem que todo o seu dia, né, até chegar a ceia, você já tem que preparar para esse momento, do qual você vai comemorar este memorial da morte, do sepultamento de Cristo, para que você se ache digno de tomar aquela ceia do Senhor, né, sem pecado, confessando. Por isso que ele fala, examine-se, pois, o homem, antes de comer o pão e de beber o cálice. Né? Porque a gente não pesa isso. A ceia é uma ordenança, mas é uma ordenança também perigosa, irmãos. Porque ele fala, olha, não é à toa que tem muitos aí que estão fracos e doentes, né? E alguns até dormem, né? Para não falar que morreram. Né? Ou seja, falando que morreram, mas... Então, não pode ser tomado de qualquer maneira. Por isso que a gente tem aquele tempo de confissão de pecados. Por isso que você já sabendo disso, você já vem da sua casa e do tempo ali que você tem com Deus diário, já trabalhando no teu coração os teus pecados. Para que quando você chegue na ceia do Senhor, você esteja pronto e preparado. Entendeu? Então, é uma evidência externa, sim, mas que também tem a sua responsabilidade. Tá bom? E não é também, eu não vou tomar ceia hoje não. Tem problema também. Porque se você não está tomando a ceia, tem algum problema, tem algum pecado, ou tem algo que está no seu coração que você precisa trabalhar. Né? Claro, se você tem um problema, realmente não tive como resolver, realmente me acha indigno de tomar ceia, não tome. Não tome. Né? Mas se for uma constância na sua vida, sempre no culto de ceia, chegou a ceia lá, não vou tomar. Não vou tomar. Que crente é esse? Né? Mas não tem uma questão também que Tem fala que resolver. Você toma ceia e depois resolve? Complexo isso? Acho complexo. Não, examine-se e tome. Se a própria palavra de Deus fala que para você trazer a sua oferta a Deus, você tem que resolver primeiro, para depois trazer a sua oferta a Deus. Né? Lembra? Não se põe o sol sobre a vossa ira e tal. Então, da mesma forma, né? Na casa de Deus, irmãos, Deus ele quer usar vasos limpos. Deus usa qualquer pessoa, até vaso sujo. Deus usa, pode usar qualquer pessoa. Mas, para a obra dele, o desejo dele é usar pessoas que estão em comunhão com ele. Né? E se eu não tomo a ceia, o que eu estou dizendo? Não estou em comunhão. Talvez com Deus e também com os meus irmãos. Né? E, claro, né, tem as suas situações. Mas a gente tem que sempre colocar isso daí em xeque em nossas vidas e analisar. Tá bom? Alguma dúvida com relação a isso? Doutrina da igreja, ceia do Senhor, né? Ponto 15 aí. Ponto 16. Alguém pode ler? Que os membros de cada igreja ou congregação se conheçam, para que possam cumprir todos os deveres de amor uns para com os outros, tanto de alma como de corpo.
Mateus 18, 15, até 15, 14. E, especialmente, os anciãos devem conhecer todo o rebanho do qual o Espírito Santo os fez supervisores. E, portanto, uma igreja não deve consistir em tal multidão que não possa ter conhecimento particular uma da outra. Muito bem, então aqui já é um aspecto bem interessante, esse aspecto aqui, né? Ele fala que os membros de cada igreja ou congregação se conheçam para que possa cumprir todos os deveres de amor uns para com os outros, né? Tanto de alma quanto de corpo. Aqui alma e corpo está fazendo a distinção entre espírito e a parte física e a parte imaterial. Então lembra, eu devo conhecer os meus irmãos para que eu possa, né, exercer amor para com eles. E esse amor, né, tanto se transmita em algo espiritual, na edificação da vida deles, como também em algo físico e material. Se eu puder ajudar o meu irmão numa necessidade, por exemplo. Então por isso, irmãos, que a gente tem sábado em família. Por isso que a gente tem encontro de homens e mulheres. Por isso que o pastor visita a casa dos irmãos, e os irmãos visitam a casa do pastor. Né, Namoedo? Por isso que nós temos essa comunhão, né? Porque essa comunhão é o que vai gerar em nós esse conhecimento uns dos outros. Porque aqui, agora, nesse momento em que eu estou falando, vocês estão ouvindo, mas eu não estou ouvindo vocês. Às vezes só na pergunta, né? Mas eu não estou conhecendo vocês, eu não sei o que se passa no coração. Só Deus. Então, quando a gente conversa, quando a gente se abre um com o outro, quando a gente confia, claro, tem que ter confiança, isso estimula para que nós possamos conhecer e ajudar e cumprir aquilo que está em Gálatas. A lei de Cristo, né? Que é carregar as cargas uns dos outros. Né? Então, nós temos lá 1 Coríntios 12, 25, né? E esse versículo é bem conhecido até no nosso estudo de quinta-feira, nós falamos sobre ele. 2 Coríntios 12, 25. 1 Coríntios 12, 25. Já pertinho já para a gente terminar. 1 Coríntios 12, 25 vai dizer o quê? E 26 também. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, com ele todos se regozijam. Então por isso que estamos aqui. Eu quero conhecer as tuas dores, para poder chorar com você. Mas também quero saber das tuas alegrias, para poder me regozijar com você. Então esse deve ser o desejo quando eu estou aqui. Né? Reunido, juntos, é poder edificar e ser edificado uns com os outros. É esse ponto 16 que é o que está dizendo aqui. O vínculo entre a igreja, né? O vínculo de amor entre a congregação. A doutrina da igreja, comunhão espiritual e social da igreja. Né? É esse ponto que ele está defendendo aqui no 16º ponto. Interessante, irmãos, esse ponto é pouco falado nas declarações de fé hoje. As declarações de fé falam mais sobre questões de salvação, de calvinismo, de arminiano, qual a definição e tal, daquelas coisas todas, mas em muitas igrejas, poucas declarações de fé tocam nesse ponto da questão da comunhão entre as pessoas, de exercer esse amor entre a igreja. Né? Parece que é algo esquecido, né? Quando deveria ser algo fundamental, porque a nossa base da igreja aqui é o amor de Cristo. Se não fosse esse amor, nem estaríamos aqui. Né? Então, temos que entender isso aí. Só uma pergunta. Pode falar. Então, essa visão ela é totalmente contrária à igreja de multidões, praticamente. Também. Você lá não consegue verificar isso. Ou se tiver uma igreja muito grande, realmente tem que ter um trabalho muito, muito bom para que as pessoas se conheçam. Mas sim. Se a gente entender naquela época, as igrejas de certa forma elas eram pequenas comparadas a hoje, né? Porque você tinha igreja em uma cidade, né? Num bairro,
e as cidades eram menores, não era como o Rio de Janeiro, né? Não sei quantos milhões, 14 milhões de habitantes. Então essas igrejas, como o irmão falou, essas multidões de igrejas aí que tem, né, mega igrejas, realmente aquelas pessoas entram ali, você não conhece ninguém do lado. Algumas pessoas gostam de igreja grande até por causa disso, que você entra e sai de Se oculta, né? É o crente 007, né? Fica ali, ó, crente secreto, né? Agente secreto, né? A gente não sabe o que ele é, né? Mas ele fica ali, né? Eu tô indo na igreja, tô marcando meu ponto lá, tô indo na igreja, tá? Né? Que igreja é essa, né? O que essa igreja prega? O que você está fazendo por ela também para o crescimento? Acho que, sei lá, 200, 300 pessoas, eu acho que talvez com reuniões menores, sociais, assim. Agora que você fala 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, eu já acho um pouco... Tudo bem, mas é só um pastor também para... Tem uma interpretação subliminar da parábola das ovelhas. Já ouviu? Que você tem que o pastor, ele deixa as 99 e busca as 100, né? Aí eu vi uma história uma vez que aquela passagem também diz respeito a isso. Ó, chegou a 100, já começa o problema. Porque uma vai embora já, e o pastor tem que ir atrás. Então, eu já ouvi disso daí, de que, ó, chegou às 100 pessoas numa igreja, já pode abrir uma outra ali. Se tiver 10, 20, já vai abrindo outra, né? Mantém uma só e aquelas 100. Claro, né? Não é a interpretação correta, né? Por isso que eu falei. Mas a ideia é que, note, né? A gente leva para a nossa prática. Olha, 100 ovelhas, imagine um pastor cuidando de 100 ovelhas. Né? Dá trabalho. Com 20 dá já, imagine com 100. Aí você tem que fazer o quê? Aí uma se perdeu. A parábola fala o quê? Que o pastor ele deixou as 99 e foi atrás daquela. Porque é o que ele tem que fazer. O trabalho do pastor é esse. É o que Cristo faz. Ele vai atrás da ovelha perdida, né? Então isso para a nossa aplicação para o pastor é essa. Então, essas 99, quem que vai cuidar delas? Quando ele vai atrás da outra. Então ele já tem que ficar dentro aquelas que estão ali para não se perder e aquela que está perdida para trazer. Então, você nota, é muita coisa. Aí quem fica perdido é o pastor. Quem fica perdido é o pastor. Ele tem aquele processo lá do sogro de Moisés, não é isso? Isso. Chega pra ele, pô, cara. Ele é muito para julgar as causas do povo Jétro, né? Então, é a mesma coisa, o Reuel também, no nome dele. Ele tem dois nomes, né? Então, é a mesma coisa, né? Chega uma hora dentro de uma igreja onde precisa ter, ou um outro pastor até, ou mais diáconos que cuidem de determinadas áreas que o pastor não pode avançar, né? Então, tem igrejas grandes que funcionam muito bem assim. Isso é bom exemplo. Que é muito bom. Mas a maioria dessas igrejas que a gente vê por aí, que é só oba-oba, né? O pastor nem conhece. Né? Chama todo dia, ô amado, nem conhece o nome da pessoa, não sabe, ô amado, ô varão, não sabe o nome da pessoa. Né? Porque a pessoa tem que usar um outro nome, né? Um sinônimo genérico para o pessoal, né? E finalizando aí, irmãos, fechando aí, vamos só para o 17º. Pastor, Pode falar, irmão. quando ele fala que, especialmente os anciãos, está falando de quê? Anotei aqui. Velhas ou está falando de pessoas, pastores, presbíteros? De experientes na fé. É experiente. Na fé. Porque aqui a palavra é elder, no inglês, né? A palavra é elder. Só que a palavra elder, é porque aqui é uma tradução bem livre, assim, bem solta, né? do Google Tradutor. Então a palavra elder no inglês é ancião. Mas elder, nesse sentido, para as igrejas lá, né, dos ingleses, né, eles usam essa palavra, esse termo elder, para pessoas experientes, para aquelas pessoas que estão ali, que não são anciãos somente, anciãos de idade, mas anciãos de experiência na fé. Então é um nome, é como a gente usa, até eu falei agora, é como a gente usa amado. Né? A gente usa amado um termo carinhoso, né? Um termo que se refere àquela pessoa que é salva, que é teu irmão em Cristo. Então da mesma forma, quando eles falam de elder lá, no sentido cristão, ele está se referindo a pessoas experientes. Muito embora que a ideia que se tem é que aqueles que são mais velhos na fé em Cristo, né, que são velhos de idade, né,
eles devem ser mais experientes, porque eles já viveram muito mais chão do que os novos, né? Então a gente entende isso, mas no contexto a gente entende aqui que seriam experientes na fé. Eles cuidavam então das ovelhas. As ovelhas, seriam diáconos, digamos assim, talvez. Seriam esse grupo de pessoas, de irmãos dentro da igreja que são experientes e que podem auxiliar o pastor, nesse caso. Assim. É igual aqueles mormons, aqueles rapazinhos que andam na rua com aquela bolsinha branca, calça preta, todos são chamados de elder. E eles não são idosos. Eles não, entendeu? Mas eles têm uma missão, eles isso. são treinados. Mas como os mormons, eles vêm dos Estados Unidos, então esse conceito, até no meio lá daquelas igrejas, eles entendem que elder é alguém que é experiente. É alguém que é experiente na fé. Entendeu? Embora que a palavra em si, a tradução seja ancião. Eu também. Por isso que aí tem, você viu? Um monte de menininho, né? Aí tem lá, Elder, né? Elder. Um dia eu olhei aquilo ali e fiquei assim, o nome dele é Elder. Ô Elder! E eles não você não falam é. Depois tu vê o outro e fala, é outro Helder? Eles não podem, porque eles estão numa missão, eles são treinados para vir. Aí você chama eles de Elder também? Mas eles davam o nome pra gente quando eu era amiga. E tem um das moças também, tem um das mulheres também, já viu? Eu ouvi um das mulheres, eu não lembro agora qual é, mas tem um das mulheres também, tem um nome pra elas também. É o Dilene. É o Dilene. Muito bem. Última então, pra fechar tudo aí. 17ª. Que irmãos impenitentes em um pecado, após a admoestação da igreja, devem ser excluídos da comunhão dos santos. Mateus 18, 17, né, que é aquele que fala sobre a questão de leva a igreja, né, no caso e tal. E 1 Coríntios 5, 4 e 13, que fala sobre aquela questão lá daquele pecado lá do filho que adulterou com a madrasta, né? E portanto o pecado não é cortado. Aí, irmãos, é o seguinte, essa parte aqui eu recorri aos universitários, porque eu queria entender isso daqui, e a tradução que está aí, ela está errada, tá? Essa que eu coloquei, ela está confusa. A tradução correta é essa daqui, ó, tá bom? Então anota isso aqui, ó, é esse finalzinho aí, ó. Que os irmãos impenitentes em um pecado após a administração da igreja devem ser excluídos da comunhão dos santos. Aí essa partezinha aqui é que está errada aí no teu, tá bom? Então você pode consertar. Aí ele fala, e portanto, porque aí está assim, olha só como é que está aí. O pecado não é cortado de qualquer igreja, mas recusando-se a ouvir a igreja para a reforma. Não tem nada a ver, né? Então, aí essa daqui eu parei. Não, essa aqui eu tenho que buscar o universitário, né? Então eu recorri a Sandra, né? A mãe da Flávia, né? A irmã Sandra, lá da ilha. E ela me deu a interpretação correta aqui do texto em inglês. Então ela colocou aqui, ó. E portanto, não é o cometer pecado. Olha só a diferença, né? E portanto, eu mandei o texto em inglês para ela, tá? E portanto, não é o cometer pecado que corta alguém da comunhão com a igreja, mas o se recusar a ouvir a admoestação que a igreja faz para a mudança. Tá? Então já mudou o sentido de tudo. Totalmente. Não tem nada a ver com cortar, né? A gente não vai pegar o irmão aqui e passar a faca. Não tem nada a ver, tá? Aqui, né, a ideia não é o cometer pecado que corta alguém da comunhão com a igreja, porque todos nós pecamos. Imagine aqui, todo mundo peca, então todo mundo está fora. Mas a questão é o recusar a ouvir a admoestação que a igreja faz para a mudança. Então esse é o ponto crucial. Então se a igreja, claro, está ali mostrando na palavra o que deve ser feito e a pessoa não faz, então essa pessoa, sim, ela deve ser excluída da comunhão dos santos, ou cortada da membresia daquela igreja, dessa comunhão. Tá? Então aqui nós estamos falando sobre a doutrina da igreja no aspecto da disciplina eclesiástica. Tá bom? Da disciplina eclesiástica. Irmãos, nós finalizamos aí o 17, o 17º, tá? Né? Então, próxima semana nós continuamos aí. 18, 19 já está bem no finzinho. Eu creio que até na próxima semana, se a gente pegar com força, a gente consegue terminar aí essa parte aí, tá bom?
E aí a gente volta para a nossa apostila, para mais histórias dos batistas aí, ao longo das eras. Alguma dúvida? Algum... Não? Muito bem, então vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo pela sua palavra. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por estudar essa declaração de fé dos nossos irmãos, que tem base na Tua Escritura. E que realmente, Senhor, que essa fé que vem de lá de tanto tempo, de séculos atrás, possa ser repassada por nós, por nossa geração, Senhor. Que realmente aquilo que eles creem, que estão em conformidade com a Tua Palavra, possa ser a nossa fé vivida e a nossa fé anunciada. No nome de Cristo Jesus agradecemos. Amém.